Destaque económico desta terça-feira, dia 1 de fevereiro, dia em que vamos desenvolver aqui algumas das principais notícias que estão em destaque na edição impressa do Diário Económico. E por isso mesmo vamos conhecê-la à lupa com a Sandra Xavier. Bom dia, Sandra. Vamos então ver, Tânia, quais são as notícias que fazem hoje a primeira página do Diário Económico. Na manchete, o Governo congela a revisão das carreiras especiais no Estado. Os processos de revisão das carreiras especiais de perto de 30 mil funcionários públicos continuam suspensos por tempo indeterminado. O Secretário de Estado da Administração Pública diz que esta revisão teria um elevado impacto orçamental. Também hoje uma entrevista a Jorge Lacão, que diz que devemos reduzir para 180 o número de deputados. O Ministro dos Assuntos Parlamentares, em entrevista ao ETV, defende a redução do número de deputados na Assembleia da República dos atuais 230 para 180. Jorge Lacão acusa ainda o PSD de ter comportamentos erráticos. No Egito, confrontos no Egito levam petróleo a superar a fasquia dos $100 por barril e ainda uma chamada de atenção para o governador do Banco de Portugal. Governador alerta Cavaco Silva para risco da Banca Nacional. Carlos Costa esteve reunido ontem de manhã com Cavaco Silva. Ao almoço assistiu a uma conferência do Diário Económico e do Banif com o ex-presidente do Banco Central do Brasil, ambos na foto. Também aqui na primeira página, Ricardo Salgado, que diz que uma intervenção do FMI pode provocar uma diminuição dos depósitos e fuga de capitais, e ainda na edição de hoje pode ficar a conhecer as opiniões de Joaquim Ferreira do Amaral, José Eduardo Muniz e Vítor Bento, que analisam a atualidade. Hoje é dia de suplemento de universidades. Conheça as ideias dos universitários que fazem nascer empresas, projetos e startups que surgiram com os concursos de ideias de negócios, a nova tendência nas universidades portuguesas. Também hoje o reencontro de Bernardo Trindade com a universidade e a London Business School lidera o ranking MBA do Financial Times. Também aqui, PricewaterhouseCoopers tem novo programa de estágios. Estas são apenas algumas das notícias que podem ser lidas hoje na edição do Diário Económico. E que vamos aqui desenvolver com toda a certeza neste destaque económico. Uma delas é uma das notícias que está a fazer a atualidade na manchete do Diário Económico. Cavaco Silva reuniu-se ontem com o governador do Banco de Portugal. A banca terá que reduzir a sua dívida, aumentar o capital e contrariar o crédito. Estas terão sido as preocupações que Carlos Costa transmitiu ao Presidente da República. Numa nota divulgada no site da Presidência, refere-se que o encontro serviu para que Cavaco Silva se inteire sobre a situação do sistema financeiro português e da zona euro. Nem a Presidência, nem o Banco de Portugal avançaram qualquer outra informação sobre a segunda reunião entre os dois responsáveis e que Carlos Costa assumiu funções em setembro de 2010. É convidado deste destaque económico Renato Santos, é editor executivo do Diário Económico. Muito bom dia, Renato. Bom dia. Não se sabe muito mais acerca desta reunião, mas adivinha-se quais terão sido os temas que tenham estado em cima da mesa, nomeadamente os desafios que enfrenta a banca portuguesa. Exatamente. Além de traçar, digamos, o quadro geral em que vive neste momento a Banca Nacional, com bastantes dificuldades, sobretudo no acesso ao crédito internacional, para depois alimentar, digamos, o consumo da economia em geral. O Governador do Banco de Portugal deve ter traçado também alguns cenários futuros, nomeadamente devido aos desafios que a banca vai encontrar nos próximos tempos. Estou aqui a falar concretamente não só da resolução do problema do financiamento, que neste momento está muito dependente do BCE, do Banco Central Europeu, mas também a necessidade que a banca tem de aumentar os capitais para satisfazer os testes de stress que vão ser feitos em breve e também para cumprir as novas regras de Basileia III que vão ser introduzidas nos próximos anos. Renato, muito se fala que um dos maiores desafios da banca é mesmo a falta de liquidez. Quando se diz que não há dinheiro no sistema bancário, o que se quer dizer especificamente? Que os bancos não têm dinheiro para quê? Para emprestar à economia, às famílias e às empresas? Há muita dificuldade neste momento, e todos nós sabemos, quem neste momento for a um banco comprar uma casa sabe as dificuldades porque passa hoje e com certeza que não passava há 5 anos. E é essa dificuldade, ou seja, a restrição do crédito em geral, não só para os particulares, mas para as empresas e sobretudo para as empresas que criam riqueza, é muito dramática para a economia nacional e poderá pôr em xeque, digamos, o crescimento
que todos adivinham que será muito modesto nos próximos anos e, quiçá, este ano mesmo entrarmos em recessão. Renato, como explicar então que o Governo aposta tudo nas empresas exportadoras, está a apostar tudo para que Portugal não entre em crescimento negativo, neste caso em recessão, para não usar uma palavra mais forte, e depois existem estas restrições cada vez maiores, mais criteriosas, como mostram, aliás, dados do Banco de Portugal relativos ao quarto trimestre de 2010, que a banca cercou completamente as empresas. Como explicar que os critérios vão continuar este ano? O cenário que se vive em termos nacionais, sobretudo devido ao problema do endividamento externo português, é muito grave e está a atacar sobretudo a banca. Os bancos são sólidos, não é essa a questão que está neste momento aqui em causa. A dificuldade que a banca tem em aceder a créditos, a que outros investidores lhe emprestem dinheiro, é que é muito difícil, porque temem que, devido ao mau comportamento do Estado português, isso possa afetar a banca, que também está com uma exposição elevada à dívida portuguesa e à dívida de alguns países periféricos. Isso faz com que os investidores internacionais tenham algum receio em emprestar dinheiro à Banca Nacional. E isso faz com que a Banca Nacional depois não tenha a capacidade financeira suficiente para emprestar às empresas portuguesas. Ou seja, é um nó cego que Portugal neste momento vive, ou que a economia portuguesa vive, em que irá dificultar a vida das empresas, quer a nível nacional, quer as empresas que queiram expandir os seus negócios para o estrangeiro. E de que depende essa reabertura do mercado para a banca portuguesa? Depende da evolução da conjuntura económica em Portugal ou da conjuntura internacional? Depende de muitos fatores. Eu diria que o principal fator é do comportamento da República Portuguesa. Há necessidade, nos próximos meses, da República Portuguesa mostrar aos mercados internacionais que está a fazer o seu trabalho de casa, que é controlar os custos ou diminuir os custos do aparelho do Estado e controlar a exposição do endividamento externo que o país tem. Ou seja, este trabalho de casa que está a ser feito neste momento e cujo resultado será verificado pelos mercados internacionais ao longo dos próximos meses e ao longo deste ano, cumprindo o déficit no final, o que os mercados querem saber é aquilo que foi neste momento proposto no Orçamento de Estado de 2011, se será cumprido em dezembro de 2011. Ou seja, se no final cumpriremos os principais objetivos, nomeadamente o critério principal, que será o déficit. Se cumprirmos o déficit, se cumprirmos toda a reestruturação que prometemos aos mercados, evidentemente que... Talvez que volte a alguma normalidade. Volta alguma calmia em relação ao rating do país e em relação ao espectro que neste momento existe e às dúvidas que neste momento existem em relação ao cumprimento ou não da República Portuguesa e de todo o aparelho que envolve, não só da banca, mas também das empresas. Uma das outras preocupações em relação à banca portuguesa, e há pouco falavas disso, é precisamente a dependência em relação ao Banco Central Europeu. Como é que está essa dependência agora? Menor? Maior? Está a banca a conseguir encontrar outras formas de se financiar, captar mais depósitos, desalavancar? Desde meados do ano passado que foram lançados alguns alertas para a Banca Nacional, ter uma menor exposição e encontrar alternativas de financiamento que não seja o Banco Central Europeu. A banca tem feito um grande esforço e temos visto que os principais rácios, os bancos só agora começaram a apresentar os seus resultados, mas temos visto que tem diminuído essa exposição ao Banco Central Europeu, mas também é necessário que a banca faça um esforço adicional. E esse esforço adicional tem sido feito através de desalavancagem, que ainda há poucos dias se ouviu o BES, que vendeu parte da carteira de crédito em termos internacionais, ou seja, têm sido feitos alguns caminhos, algumas movimentações para que essa dependência não seja do BCE e que encontrem outras bases de financiamento, nomeadamente através de capitais próprios. Não foi por acaso que ainda a semana passada o governador do Banco de Portugal chamou a atenção aos banqueiros para que não distribuam os seus dividendos pelos seus acionistas e que guardem parte, ou pelo menos uma boa parte desses dividendos em capitais próprios, para que tenham algum estofo financeiro para enfrentar o ano duro que se adivinha. E os testes de stress que aí vêm também. Há um outro problema que já tinhas aqui identificado há pouco, que é precisamente a exposição da banca portuguesa à dívida soberana. Quais são os riscos dessa exposição?
Os riscos são, sobretudo, os novos testes de stress que vão ser feitos, em que vão ser muito mais rigorosos e que vão fazer com que a banca tenha uma necessidade de capital muito superior àquela que não tinham nos últimos testes de stress. Isso, exatamente, é uma obrigatoriedade quase que implícita que a banca tem que encontrar, digamos, refazer a sua carteira de crédito de forma a que Portugal, ou nenhum banco em Portugal, seja apanhado nos testes de stress, e isso será um sinal muito, muito significativo para os mercados internacionais de que a banca está sólida, apesar dos problemas financeiros que o país atravessa. Renato, convido-te agora a olhar para a manchete do Diário Económico, que já vamos aqui discutir. As carreiras especiais do Estado estão congeladas por tempo incerto. O Executivo Socialista diz que não há condições financeiras para retomar as negociações com os sindicatos, que exigem aumentos significativos.